Graças e paz, meus irmãos. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Quero trazer um abraço, uma saudação da igreja, do Conselho da Igreja Presbiteriana de Vila Emil, trabalhando ali junto com o pastor Sérgio Nardassi. E é um prazer aqui e uma honra subir a esse púlpito, né, a esse lugar onde ministrar a palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, que se encontra em Salmos, de número 90, nós leremos, mesmo assentados, do versículo 1 ao versículo 12. Nosso irmão estava falando dessa questão saudosa de tempo, de falar a respeito daquilo que nos marca essa parte transitória da nossa vida, né? Ou seja, qual o referencial para entender que o tempo passou. Nós falaremos um pouquinho nessa noite, irmãos, a respeito disso. Vamos ler de forma alternada a palavra do Senhor, que se encontra Salmo de número 90, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizem: voltem ao pó, filho dos homens. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada seja e floresce, a tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, outra vem ao temor, neste caso, é melhor esquecer a enfada, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Todos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém, irmãos. Palavra do Senhor. Há uma frase de um filme bem conhecido que diz assim: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. É uma frase bonita que de fato nos faz meditar, refletir, mas não é um versículo bíblico, irmãos. É uma frase de um filme, Gladiador, quando o comandante Maximus Decimus Meridius, ele convoca ali o seu exército, se preparando para a batalha, estimulando, e era algo de fato comum naquela época, onde os líderes estimulavam os seus seguidores ali sobre os seus atos. E o objetivo de fato era esse: a sua conduta, a sua prática, tudo aquilo de alguma maneira iriam se lembrar daquilo que você praticava por muitos anos. E de fato isso é uma verdade também na nossa realidade. Aqueles que já partiram, nossos irmãos, aqueles nossos heróis da fé, e nós temos uma sensação muito boa quando nós olhamos para nossos irmãos que partiram, e aquele sentimento como se de dever cumprido. Aquele irmão, aquela irmã cumpriu a sua missão e deixou bons exemplos. De fato, essa frase se aplica muito, irmãos, para nossos dias. O que fazemos nessa vida, seja bom ou mal, tem impacto na eternidade, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Não é nenhuma novidade quando nós olhamos a palavra de Deus, porque vai falar da nossa realidade. Não importa
qual momento você esteja vivendo na sua vida, você de uma idade mais experimentada, mais avançada, seja o adolescente, a criança, o jovem, aquele que está na mocidade, aquele jovem adulto, não importa, todos estão nessa condição. Percebemos assim, irmãos, que a existência humana não se limita ao aqui e o agora, mas parece que por vezes nós nos esquecemos disso, já percebeu? O nosso senso de tempo, talvez ele se limite a contar o ano com 365 dias, ou sobre o que eu vou fazer em determinado período, ou estou contabilizando o tempo porque faltam aí aproximadamente uns 50 dias para findar o ano. Talvez eu me limite, irmãos, a pensar no tempo dessa forma, mas quando nós olhamos para o texto, percebemos que Moisés vai além disso. O versículo 12 dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio, diz muito para nós, no tempo que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o Salmo 90, ele é um salmo singular, e ele é atribuído diretamente a Moisés, lá no versículo 1, diz, lá no cima do texto, oração de Moisés, homem de Deus. Então, é uma caracterização do autor, onde nós não temos dúvida sobre essa oração de Moisés. O Salmo 90, ele é classificado, categorizado como um salmo de lamento e sabedoria, porque ele tem algumas características, onde é iniciado com a oração, exaltando o nome do Senhor, o autor ali coloca no meio do salmo a sua condição, como está seu coração, mas ele reconhece ainda assim a grandeza do nosso Deus, quando nós percebemos dentro do Salmo que tem elementos de uma oração de intercessão, irmãos. E assim, quando esse Salmo foi escrito, por qual razão Moisés chega e pede ao Senhor sabedoria, pede ao Senhor entendimento para contar seus dias? Alguns estudiosos vão dizer que foi naquele período de peregrinação pelo deserto, e logo após um episódio bem específico lá em Números 14, aquele episódio lá em Cádiz de Barneia, quando o povo foi condenado a peregrinar 40 anos por causa da sua rebelião e incredulidade. Quando nós percebemos o clamor, o que motivou Moisés a pedir isso ao Senhor, foi em resposta a uma conduta do povo, a um momento de incredulidade, de murmuração, quando nós olhamos um pouco a respeito de Números 14. E assim houve essa condenação de andar um pouco mais de tempo. E aqui Moisés se levanta, na verdade, e continua sendo líder, exortando ao povo, a guiar esse povo a um arrependimento. Esse é o motivo da oração de Moisés. E é importante nós considerarmos, assim como aquele povo, a nossa condição de pecado também, irmãos, e de fragilidade, ao qual nós estamos sujeitos também. O propósito do Salmo 90, irmãos, assim, é confrontar o ouvinte, aquele povo, à realidade do tempo e da eternidade. Nosso irmão aqui falou um pouquinho do tempo, daquilo que marcou o seu coração, a sua vida. E nós precisamos também, quando olharmos a palavra do Senhor, também pensarmos a respeito disso. A eternidade tem sido parte, quando eu penso a respeito do tempo. O tempo, quando nós falamos a respeito dele, talvez nós estejamos muito mais envolvidos, corridos, cheios de tarefa, quando pensamos no tempo cronológico. A hora está passando, eu preciso dormir, eu preciso me alimentar, eu preciso descansar, eu preciso trabalhar, eu preciso dar atenção à minha família, eu preciso de tanto tempo, e ele não é suficiente para cumprir todas as minhas tarefas. E muitas vezes nós, como servos do Senhor, como crentes, que estudamos essa palavra, estamos muito mais vinculados ao tempo cronológico, os minuto, segundo, horas e horas passando. Mas o tempo aqui, a qual o servo do Senhor nos chama a atenção, é o tempo de Deus. Se fôssemos assim falar de uma maneira mais técnica, o tempo kairos, uma diferenciação do tempo, o tempo de qualidade diante desse Deus.
E o exercício nosso é exatamente esse, irmãos, o quanto do tempo, do bom tempo diante do Senhor, nós temos pensado na eternidade. A estrutura desse salmo aqui nos versos 1 e 2, Moisés inicia com um hino de confiança, exaltação à eternidade de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. O verso 3 ao 10 é um lamento, ele vai reconhecer a sua mortalidade e o juízo divino. Percebam que se ele está falando daquele fato que ocorreu lá em Cádiz Barneia, da murmuração, da revolta do povo, então percebe que na oração faz todo sentido. Ele exalta o nome do Senhor e ele fala do seu pecado, da sua condição e da sua mortalidade e do juízo divino. E os versículos 11 e 12, Moisés vai falar da sabedoria, súplica por entendimento e temor, irmãos. O clima-se desse salmo aqui, de fato, é esse versículo 12, um clamor por sabedoria, e não apenas por entender a brevidade da vida, irmãos, não apenas isso, mas, Senhor, eu sei que o Senhor é grandioso, eu sei que eu vou morrer, a minha vida nessa terra é passageira, mas o que Moisés está pedindo aqui é sabedoria para vivê-la com propósito, temor e obediência. Se eu sei disso tudo, como nós estamos respondendo a essa condição? Percebam mais uma vez, Moisés está ali, entendeu isso, viu a condenação do povo, viu a morte ali no meio do arraial, mas havia uma grande obra a ser realizada, conduzir aquele povo à terra prometida. E ele entendeu que era necessário exortar aquele povo para compreender bem o tempo ao qual o Senhor estava dando como oportunidade para ele. O Salmo 90, irmãos, quando nós olhamos todo o Salmo, é uma oração por recomeço. Senhor, eu sei que o Senhor é grandioso, eu sei que o Senhor é um alto refúgio, o Senhor é esse refúgio de eternidade a eternidade. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou mortal enquanto eu aqui estiver. Então, a oração de Moisés é uma oração por recomeço, pedindo a Deus que converta o juízo em compaixão, transforme a fragilidade humana em sabedoria. Mas o que está acontecendo conosco, meus irmãos? O que está acontecendo com a vida moderna? Nós estamos na chamada pós-modernidade. O que está acontecendo com um crente deste século? O que está acontecendo comigo e com você? A verdade é que a nossa vida moderna nos ensina a contar nossos dias, mas não dando o devido valor a ele, irmãos. Esse tempo que é corrido, ele não é com a qualidade que o Senhor deseja que eu e você possamos viver. Na verdade, ele tem os seus propósitos, ele tem o melhor para mim e para você, mas a grande questão é como eu correspondo a esse tempo que o Senhor mesmo me concede. O que eu estou fazendo com esse tempo? Poderia aqui colocar para os irmãos qual foi o marco da sua vida que você chegou à seguinte conclusão: o tempo passou. Foi o seu casamento, foi chegar aos 15 anos, foi chegar aos 18 anos, foi chegar à maioridade, foi ser avô, foi olhar para trás, 67, pensar, estou com 67, o tempo passou. Mas alguma coisa acontece em nossa vida e que em algum momento esse pensamento vem naturalmente. O que eu estou fazendo com esse tempo, irmãos? Então, nós estamos vivendo um tempo de pressa, metas, relógios e agenda. E é fácil caracterizar isso, muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho. Porém, meus irmãos, pouco aprendemos o que significa viver pensando na eternidade, contando os dias, nossos dias, à luz da eternidade. Penso na eternidade, então automaticamente isso precisa mudar como eu penso a respeito do dia que o Senhor tem proporcionado para mim. É diante desse fato, irmão, dessa realidade, pensar no propósito eterno, que a nossa vida moderna está ensinando muito a nós a contar nossos dias, nossas agendas, mas não dar o devido valor a ele, é que eu quero assim compartilhar com os irmãos esse tema, irmãos, contando os dias à luz
da eternidade. Mas para isso, o versículo 2 nos ensina quem é esse Deus. Perceba que Moisés começa a caracterizar, se lembrar, parece que se lembrar daquilo que é óbvio. Percebe? Moisés é um homem de tanta experiência, ainda assim, esse homem diz, Senhor, versículo 1 e 2, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascesse, e Tu formasse a terra e o mundo, de eternidade e a eternidade, Tu és Deus. Moisés, ele coloca o Senhor no seu devido lugar, no sentido do seu reconhecimento, porque Deus já é. Deus é isso. E por vezes nós acabamos que nos esquecemos disso. Parece que é uma inversão, que o Deus sou eu. E o final ele diz, Tu és Deus. Há uma música que fala nesse sentido, Tu és Deus e eu não sou. Mais ou menos nesse sentido que o autor fala. Uma música exatamente vai nos colocando no seu devido lugar, quem eu sou, e às vezes a depender como eu administro o tempo, como eu tenho a noção de tempo, eu penso que eu sou esse Deus do tempo, mas do tempo, nem do tempo cronológico eu sou, irmãos, porque quantas e quantas vezes nós estamos atrasados, não conseguimos administrar o tempo que muitas vezes está em nossas mãos, não conseguimos, e mesmo assim ousamos pensar que somos alguma coisa, mas aqui Moisés, pensando que ele está exortando um povo, orientando um povo, antes de chegar no versículo 12, ele está, e esse evento de morte, onde o povo foi rebelde, onde o povo pecou, onde o povo murmurou, ele está lembrando para os seus ouvintes, o nosso Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Foi essa geração, chegará uma outra geração. Deus continuará a ser o refúgio para aqueles que o buscam. De eternidade a eternidade, nós não temos noção o que é isso. Nós aqui ficamos limitados em horas e minutos, em um ano, em 365 dias. Não temos noção do que é a eternidade, e o Deus que nós servimos, o Deus que enviou Cristo Jesus para te salvar, para me salvar, é esse Deus. De eternidade a eternidade, irmãos, precisamos ser lembrados para compreendermos o tempo dos nossos dias, saber contar com sabedoria. À luz da eternidade, precisamos, mais uma vez, colocar na nossa mente e no nosso coração, quem é esse Deus? E Moisés aqui inicia a sua oração, manifestando, proferindo, professando as maravilhas, quem é as características desse Deus que nós dizemos servir, o Deus de toda a eternidade. É um lugar de refúgio, é um lugar de morada, e aqui esse refúgio é uma habitação segura. Uma habitação segura. Eternidade, irmãos, aquilo que não tem limite de tempo. Moisés, o que ele nos mostra aqui é que antes de existir o universo, Deus já era, o Senhor não é apenas criador, mas também morada segura para o seu povo em todas as gerações. Pode ser que você tenha entrado aqui com o seu coração inquieto, diante de tantas coisas que aconteceram nessa última semana. Mas o Senhor, na sua palavra, diz que Ele é o refúgio, Ele sempre foi, e nós o conhecemos. João Calvino, ao fazer o comentário sobre o livro dos Salmos, ele diz que Moisés, sobre esse Salmo 90 em especial, ele diz que Moisés nos conduz pela brevidade da vida, diz como nós somos, a contemplar a eternidade de Deus, para que, humilhados pela consciência da nossa fragilidade, aprendamos a depender unicamente dEle. É o que o Salmo 90 vai falar, a grandeza de Deus e a nossa fragilidade. Mas, além de reconhecer Deus como um refúgio eterno no versículo 1 e 2, os versículos 3 a 6 vai falar da mortalidade do homem. Percebe que começa a nos caracterizar. Deus no seu devido lugar e nós também. E aí começa a ficar difícil. Quando passamos a nos enxergar
o quão frágeis nós somos, meus irmãos. E muitas vezes ainda queremos brigar com Deus, queremos fazer nossas chamadas DRs, né, assim que se diz, nossas DRs com o Senhor, dizendo como se nós pudéssemos fazer alguma coisa, mas Deus é tão bondoso conosco e mesmo assim nos ouve. Mesmo assim, irmãos, Ele nos ouve, porque Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece a nossa fragilidade, Ele conhece, sabe que por alguma razão você entrou nessa noite aqui inquieto, agitado, mas o desejo do Senhor é para que os seus servos, seus filhos, aqueles que foram comprados por Cristo Jesus, recebam a paz, andem com paz, troquem de jugo, que é o que o próprio Cristo fala. Vamos trocar de carga, o meu fardo é leve. Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que nós conhecemos, irmãos. Ele vai falar da fragilidade humana, diz no versículo 3 ao versículo 6, tu reduzes o ser humano ao pó, e dizem, voltem ao pó, filho dos homens, por 1000 anos aos teus olhos, são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, acabou, cerrou. Quantas pessoas hoje, irmãos, começaram o dia e não terminaram, o fôlego de vida cessou, e ainda assim nós somos resistentes a esse Deus poderoso, de cuidado, misericordioso. Nós somos resistentes, queremos resistir a essa graça do Senhor, queremos lutar, e aí nós nos esquecemos do quão nocivo é o pecado, que faz com que nós sejamos resistentes a essa graça do Senhor, queremos fugir desse Deus. A verdade, irmãos, que o texto vai falar para nós que o pó aqui, tu reduzes o homem ao pó, e o sentido da palavra, tu reduzes, Senhor, a uma matéria frágil, ao pó da terra. É o que nós somos, viemos de lá. Os estudiosos da biologia, da química, vai falar da nossa composição, do nosso corpo, a composição química, biológica. Tem alguns especialistas que vai falar que é a composição da pó da terra, igualzinho. E às vezes nós somos tão relutantes ao que o Senhor quer fazer conosco, e o que o Senhor quer fazer é cuidar de nós, o Deus do cuidado, e nós resistimos a esse cuidado, fugimos desse cuidado desde a queda, quando o Senhor chama Adão e Eva ali para conversar, para um relacionamento, e eles se escondem, com medo, resistente a um Deus do cuidado, irmãos. O homem é lembrado aqui, quando nós percebemos nesses versículos, matéria frágil, pó da terra, reduzes, e aqui o texto está dizendo que a condição humana é devolvida à condição original, pó. Essa é a nossa condição. Você pode ir para a melhor academia, como dizem, o melhor shape, mas você vai voltar ao pó, meu irmão, minha irmã. Nós voltaremos ao pó. O homem é lembrado assim, o que Moisés está dizendo, o homem é lembrado da sua origem e destino aqui, terreno. Mas glória ao Senhor, porque isso não se limita nessa terra. Essa é a palavra que Moisés está exortando ao seu povo. A sua finitude, irmãos, do seu corpo, da sua matéria é aqui, mas há uma eternidade para nós, para o lavado por Cristo Jesus, e somos nós, a igreja aqui reunida essa noite. É motivo de nós nos alegrarmos, irmãos, e termos uma nova percepção do tempo que o Senhor tem concedido para mim e para você. E aí não importa a idade, é com 15, é com 80, é com 20, é com 7, não importa a sua idade, meu irmão. É a exortação do Senhor do quanto nós estamos aproveitando o tempo que Ele nos concede. O tempo humano, mesmo que longo, é como um sopro diante do Senhor, irmãos. Gerações passam, como a relva que floresce pela manhã e seca ao entardecer. A nossa existência é frágil, irmãos, e assim, reconhecer isso
reconhecer a nossa fragilidade, isso é importante, isso não é andar de forma pessimista não, irmãos, pelo contrário, reconhecer que nós somos, é saber que há um Deus próximo, esse Deus grande, que é o refúgio. Glórias ao Senhor, glórias a Cristo Jesus, porque por meio dele nós podemos ter livre acesso a esse Deus que é o refúgio. Se eu sei dessa minha condição, o pior são aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça, eles não têm para onde correr. A sua finitude vai ser aqui nessa terra e a sua eternidade vai ser de perdição. Olha o favor do Senhor para nós, meus irmãos. Então daí, o texto não é um texto de desânimo, o texto não é para ser pessimista, mas sabedoria espiritual, como eu estou aproveitando e fazendo bom uso do tempo do Senhor que Ele me concedeu. O que nós estamos fazendo com esse tempo, meus irmãos? E é tempo de se voltar para aquilo que o Senhor já estabeleceu para mim e para você. A consciência da brevidade deve nos levar à dependência e fidelidade desse Deus e tempo com esse Deus. Mas o texto também continua, irmãos. E de algo que, por vezes, nós esquecemos. Moisés está aqui educando o seu povo depois de uma grande morte que passou no arraial. Para nós aprendermos a contar nossos dias à luz da eternidade, é necessário também, irmãos, nós sabermos e nos lembrarmos da ira de Deus. Porque por vezes, parece que nós, mesmo chamados por Cristo Jesus, temos andado de maneira semelhante àquele que ainda não conhece. Nos esquecemos da ira de Deus, nos esquecemos desse Deus que nós estamos dizendo que nós servimos, irmãos. Nos esquecemos da nossa fragilidade e nos esquecemos dos efeitos do nosso pecado e nos esquecemos também da ira de Deus. Os versículos 7 ao versículo 10 vai dizer: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, perturbados. Ali, toda a nossa estrutura é derrubada da ira de Deus e nós andamos como que indiferentes, irmãos. Mas Moisés, diante daquilo que aconteceu ali no arraial, ele coloca aquilo para aquele povo, um povo que mesmo assim, vendo as maravilhas do Senhor, murmurou contra o Senhor, reclamou, pecou contra o Senhor, mesmo vendo as maravilhas do nosso Deus. E às vezes nós não somos assim? Quantos aqui, se nós dessemos aqui a palavra, com certeza nós passaríamos boa parte da noite, se não a madrugada, contando as maravilhas do Senhor, daquilo que Ele fez na sua vida, que Ele fez na minha vida, e muitas vezes eu esqueço, mesmo assim, ando como que longe, disperso desse Deus tão grande. Falamos e nos assombramos vendo, quando fazemos essa leitura de Êxodo, as maravilhas do Senhor no deserto. Foi aqui lido Moisés se aproximando da sarça, a sarça não se consumia, e perceba que o texto aqui lido é o Senhor que chama Moisés. Quem atrai é o Senhor, não somos nós que temos a condição de nos aproximarmos desse Deus, mas ainda assim, agraciado por Ele, sendo beneficiado por tantas maravilhas que Ele tem feito na minha história, na sua história, muitas vezes eu esqueço desse Deus aqui. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do seu rosto, os nossos pecados ocultos. E eu sou indiferente a esse Deus que revela os meus pecados para tratar, para curar, para me libertar. Quando eu me conscientizo disso, existe uma grande possibilidade de saber contar meus dias com sabedoria, meus irmãos. Quando eu me conscientizo da minha fragilidade, quando eu me conscientizo dos meus pecados, quando eu me conscientizo de um Deus que também é um Deus de ira, um Deus de ira. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo furor somos conturbados, é assim que ele inicia o versículo 7. E aqui, a ira, o que o autor está dizendo é que, Senhor, a sua indignação comigo, ela é justa. Ela é justa, às vezes nós
pegando a palavra e limitamos ela a um sentido negativo, mas, na verdade, o que o texto está dizendo é que essa indignação do Senhor é justa. A mortalidade humana, irmãos, em parte é consequência do pecado, do justo juízo de Deus. O povo que murmurou e no deserto experimentou a severidade de Deus, lá em Números 14. Vamos ler alguns versículos rapidamente. Número 14 vai falar a respeito disso. Lá do versículo 20, vai falar do castigo dado por Deus, a partir do versículo 14, para nós entendermos por que Moisés faz esse clamor e clama ao Senhor por sabedoria. Os irmãos assim acompanhem. Números 14, versículo 20, leremos alguns versículos. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Depois, no versículo 27, diz assim: até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar de vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Nós percebemos aqui, irmãos, a gravidade da murmuração, a gravidade do pecado e a urgência da oração de Moisés. A urgência para nós nos apossarmos hoje dessa palavra e repetirmos como Moisés: Senhor, ajude a contar nossos dias e termos um coração sábio, para não vacilarmos contra o Senhor, para não murmurarmos contra o Senhor, pelos seus benefícios, pelas suas promessas, pela sua salvação, Senhor. Assim também devemos nós, irmãos. Moisés aqui, ele reflete sobre a limitação humana, mesmo com força e saúde, irmãos. A existência, ela é marcada pela brevidade, pelo desgaste. Existe um teólogo chamado Alan Harmon, sobre esse comentário aqui, ele diz o seguinte: a extensão da vida é de 70 a 80 anos, mas por mais longa que seja, ela é saturada de tribulação e inquietações. Esses anos passam tão rapidamente e logo chegam ao fim. Por trás das palavras destes versículos está a compreensão de que, na vida, cometemos tanto equívocos e realizamos tão poucos, irmãos. É uma necessidade de uma reflexão para nós enquanto igreja, irmãos. O versículo 10 vai falar a respeito disso. Percebem a necessidade do versículo 12? O que vai dizer o versículo 10? O versículo 10 diz: os nossos dias, os dias da nossa vida sobem aos 70 anos, ou, havendo vigor, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, mas percebam o que diz o final do versículo 10. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Voamos, irmãos. O tempo passa e nós só nos damos conta quando algo, talvez um marco, algo significativo acontece. E às vezes o que acontece para nós termos a percepção de tempo e pensarmos no tempo, no que diz respeito ao tempo de Deus, ao cuidado de Deus, é quando alguma calamidade acontece. Aqui, Moisés, se deparando com aquele cenário, com um povo rebelde, um povo que murmurou, ele se dá conta, e aquela grande morte que aconteceu no arraial, ele se dá conta disso, e quanto outros que sobreviveram também. Poxa, existe um Deus
Foi necessário uma calamidade, algo catastrófico daquele meio, daquele povo, para que eles pudessem se voltar ao tempo de Deus. E às vezes percebem que isso acontece no nosso meio. Há 5 anos atrás, o que nós estamos passando? Pandemia. A questão de tempo mudou. A questão de qualidade de tempo mudou. Quanto gostariam de estar dedicando o seu tempo nos templos e não podiam? Quantos gostariam de dedicar um pouco mais de tempo com o seu ente querido e não puderam? A percepção de tempo passou a ter uma relevância porque algo catastrófico aconteceu. O que aconteceu semana passada? Uma mãe conversando com um jovem de 21 anos pelo WhatsApp, a respeito, constantemente ela falava de Cristo, uma mãe convertida, falando da palavra de Deus para o seu filho: filho, volta para a casa do pai. Ele: mãe, eu estou aqui naquela região já de floresta. Ele conversando com a mãe dele, que ela liberou para poder publicar nos jornais, nas mídias. Será que para esse jovem o tempo não passou a ser contado de uma maneira diferente? Porque algo catastrófico estava ali diante dele? Lembrar do tempo de Deus, lembrar do tempo que ele poderia estar de fato diante do Senhor. O tempo para sua mãe também, ainda que serva do Senhor, o tempo passou a ter uma conotação diferente da minha e a sua, porque estamos aqui num ambiente mais confortável. E aí acontece que nós acabamos que perdemos a percepção, porque estamos num ambiente confortável. Mas o desafio para nós é nos voltarmos para esse tempo de Deus, em tempos de paz, meus irmãos, e não em tempo de guerra, e não em tempo de adversidade. É o que Moisés está falando aqui para mim, para você, é o que a palavra do Senhor está dizendo. Obter essa sabedoria ao ponto de contarmos nossos dias com o Senhor, para obtermos essa sabedoria em tempos de paz, e não de tribulação, e não de guerra, e não de adversidade. É isso que deve queimar nosso coração nessa noite, sairmos assim para vivermos nossas respectivas vidas, nos lembrarmos de quem é Deus hoje, agora, em tempos de paz e não de adversidade, como muitas vezes eu fiz, você também fez, porque mostra a nossa fragilidade, irmãos. Moisés aqui reconhece essa transição do homem, essa debilidade do homem como resultado do pecado e da ira de Deus. O lembrete, meus irmãos, do versículo 10 aqui, esse tempo que voa, é que ela de fato é breve e não pode ser desperdiçada. A sabedoria está em compreender que os dias passam rápido e que a eternidade se aproxima. Talvez os mais antigos se lembrem muito mais disso do que hoje. O quanto nós estamos pregando nossos púlpitos, o quanto tem sido motivo de nossas orações, das nossas devocionais, pensar na eternidade, que Jesus Cristo voltará. O quanto do tempo nós temos dedicado a isso, meus irmãos, minha irmã, falando da eternidade, que Cristo voltará e nos resgatará, meus irmãos. Spurgeon, sobre esse Salmo 90, ele fala que é um hino do deserto, uma meditação entre os túmulos e tendas, e sobre o versículo 12 ele afirma: o homem que aprende a numerar seus dias, considera cada um deles como um degrau para o céu. Ele vê na brevidade da vida uma razão para a santidade. Se eu sou limitado, preciso me santificar. Se eu sou limitado, preciso me voltar para Deus. Se eu sou limitado, preciso ter esse tempo com qualidade, meus irmãos. É na eternidade o fundamento da sua esperança, irmãos. Percebe que no versículo 12, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés, ele não está pedindo mais tempo, ele está simplesmente pedindo para saber aproveitar o tempo que tem. Ele não está pedindo mais anos de vida. E aqui não dá para saber de imediato quantos anos Moisés tinha, se 80, quantos anos ele tinha. Mas a questão não era essa, a questão não era ter mais tempo, mas aproveitar com qualidade diante do Senhor o tempo presente, o tempo de agora. A oração de Moisés não é mais tempo, irmãos. Ele não está pedindo longevidade, mas
mas a sabedoria para vir dentro da brevidade. É o que ele está pedindo. Saber contar os dias e viver cada um deles à luz da eternidade com temor e com propósito, meus irmãos. Cristo é esse que nos garante isso hoje, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, perceba que o que Moisés está pedindo é sabedoria, e onde hoje, nos nossos dias, nós encontramos essa sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, vai dizer: mas vocês são deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Mas não apenas isso, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, justiça, santificação e redenção. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa palavra de esperança. O maravilhoso da palavra do Senhor. Não é uma palavra de temor, é uma palavra de realidade. Mas perceba que nos conduz a Cristo. A sabedoria está em Cristo Jesus, aquele a qual eu e você já gozamos da sua presença, já usufruímos da sua presença, porque foi o sangue dele derramado na cruz em meu e em seu favor. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos orar e na sequência estaremos pedindo a bênção.